Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Preste atenção. O que é que diz em João 3,16? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que diz primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16? Vem aí. Bem alto, não estou ouvindo. E conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Perceberam? Lá em João 3,16, nós temos vida, porque Deus deu o seu Filho para morrer por nós. E aqui é João escrevendo novamente: nós conhecemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos quem somos de verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. As cartas de João, elas são bem conhecidas e elas têm algo muito particular do próprio João, a maneira como ele escreve, a maneira como ele se dirige. E é uma carta, principalmente a primeira carta, que nos oferece assim
temas diversos para nós prepararmos pregações e mensagens. É uma carta que traz ideias fantásticas quando nós pensamos no relacionamento com Deus e o relacionamento com o nosso próximo. É uma carta que espelha muito bem aquilo que os apóstolos, e aqui em especial João que está escrevendo, experimentaram no relacionamento com Jesus e depois que Jesus morreu e ressuscitou. É uma carta também que nos oferece subsídios para nós reclamarmos do nosso próximo, para nós, às vezes, chorarmos as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, a nossa dor, responsabilizando o nosso próximo. Por exemplo, se alguém vir o teu irmão padecendo necessidade e não estender a mão, o amor não está nele. Isso não é uma verdade. É uma verdade para nós refletirmos sobre a nossa vida prática, não para usarmos como instrumento para alfinetar os outros. A carta de João, então, é uma carta fantástica, é uma carta maravilhosa. Quando nós olharmos todas as estratégias de evangelização de crianças, principalmente que a PEC usa, não sei se usa os mesmos recursos, mas no passado a PEC sempre e continua se dedicando à evangelização de crianças. A PEC usa os evangelhos para mostrar Jesus, para falar do sacrifício de Jesus lá na cruz. Mas aqueles que fizeram a PEC, quem fez a PEC aqui? Levanta a mão, bem alto. Olha aí, tem algumas irmãs que fizeram a PEC, outras que não fizeram ainda como a Nath, mas fará, porque já está com a mãozinha levantada, é porque quer saber o que é a PEC. A Aliança Pró-Evangelização de Crianças. Então a PEC usa os evangelhos para alcançar o coração da criança. Mas quando a PEC, ela canta o evangelho, quando a PEC canta a respeito de Jesus, para alcançar o coração da criança, ela usa o evangelho de João, não é? Quantas músicas foram extraídas dessa carta de João? Algumas que a PEC não usou, mas que nós cantamos desde muito, parece que não cantamos mais. As nossas músicas hoje elas são muito boas, mas parece que algumas coisas importantes saíram da nossa preocupação. A primeira música que a gente podia tirar do Evangelho de João é logo no capítulo 1, no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há muito tempo, eu acho que os mais jovens aqui nem sabem de que música eu estou falando, Conhecem o versículo, eu sei, mas talvez alguns nunca cantaram a música, Olha aí, esse capítulo começa com uma musiquinha da PEC, as professoras da PEC lembram? Grande amor demonstrou na cruz ao fazermos filhos de Deus, para sermos chamados filhos de Deus. É só isso. Lembraram da música? Então vamos cantar? Vai, agora minha garganta moscou, tá vendo? Vamos lá, professoras da PEC? Não está enxergando, Ruth? É porque a PEC há muitos anos já que ela está nesse negócio. Quem conhece essa música? Grande amor demonstrou na cruz ao fazer-nos filhos de Deus. Grande amor demonstrou na cruz ao fazer-nos filhos de Deus. Para sermos chamados filhos de Deus. Para sermos chamados filhos de Deus. Difícil? Eu não vou pedir para vocês tocarem, porque vocês não gostam quando eu faço isso. Vamos ficar em pé, vamos cantar? Grande amor demonstrou na cruz ao fazer-nos filhos de Deus. Grande amor demonstrou na cruz ao fazer-nos filhos de Deus. Para sermos chamados filhos de Deus. Para sermos chamados filhos
Porque Deus demonstrou seu amor lá na cruz, mandando Jesus morrer em seu lugar. Por isso você é filho de Deus. Pode sentar. Essa é uma maneira de evangelizar as crianças. E aí quando canta até divide vozes, né? Até divide. Os meninos continuam cantando para servos e as meninas voltam. Grande amor demonstrou na cruz. Coisas que a gente não faz mais. Quando a Ruth enxergava direito, a gente cantava. Fazia essas repetições assim. E a ênfase das cartas de João é o amor e o relacionamento com Deus. Esta é a ênfase da carta de João. Não tem muitas questões teológicas a serem levantadas. Se a gente for lá para o capítulo 5, chegaremos lá no capítulo 5, ele fala algumas coisas sobre a Trindade. Mas ele fala sobre a Trindade remetendo-se ao amor de Deus. Falando que são três, aquele que testemunha, aquele que fala, falando do Pai, Filho e Espírito Santo. A ideia dele não é combater as heresias, mas é apresentar o amor de Deus presente também nas pessoas da Trindade. Amor e relacionamento com Deus. Esta é a ênfase. Você sabe por que você está aqui? Eu fiz essa pergunta outro dia, há um mês atrás, acho que na última vez que eu trouxe a meditação pela manhã. Por que nós estamos aqui? Não foi por causa das diversas circunstâncias que envolvem a vida. Tem gente achando que não está aqui porque choveu a noite inteira. Não é verdade. E você que está aqui, se nós estamos aqui, não é por causa da família, não é por causa da esposa que puxou a coberta e aí você teve que levantar, não é por causa do pai e da mãe que ficaram enchendo as paciências, que você tem que levantar, tem que ir para a igreja, tem que ir para a escola dominical. Não é por causa do filho que um dia veio, ouviu, gostou, gosta das musiquinhas e agora todo domingo fica lá te cutucando para você acordar para vir para a igreja pela manhã. Não é por causa do teu irmão que se converteu e agora ele mudou os hábitos. Antes ele gostava das músicas que você gostava, agora ele não gosta mais, agora ele ficou crentão, fica falando que tudo que você faz é pecado, que se você morrer desse jeito você vai para o inferno, por isso você tem que vir para a igreja. Não é por nada disso. Também não é por causa da saúde, não é porque você está enfermo, alguém que você ama está enfermo e você vem aqui para interceder. Não é por causa da saúde, ou porque você está saudável, não é por causa do trabalho, porque você está desempregado. Ai, queria eu que desemprego fosse um instrumento para trazer as pessoas para a igreja. Nós teríamos pelo menos 12 milhões a mais de crentes no nosso país. Não é por causa de trabalho, não é por causa de desemprego, e também não é por causa de uma bênção que você recebeu. Não é porque você orou e Deus respondeu a tua oração. Não é porque alguém estava muito enfermo, alguém que você amava, você foi lá, orou, e o enfermo se levantou. Porque se fosse assim, se o enfermo tivesse morrido, você nunca mais ia querer pisar numa igreja. Não é por isso. O motivo pelo qual você está aqui é o amor de Deus por você, que te alcançou, atraiu e te convida para um relacionamento saudável. Este é o único motivo. E aí eu acho fantástico a simplicidade como João trata das coisas. Nós somos filhos de Deus porque Deus mostrou um grande amor por nós lá na cruz. Foi o seu amor, amor sacrificial, amor ágape, que alcançou os nossos corações, porque Ele se fez homem. E como homem, Jesus morreu a nossa morte lá na cruz. E já lá atrás, lá quando Israel estava no deserto, essa verdade já foi ensinada. Quando ele fosse levantado, ele atrairia muitos a ele. Levantaram a serpente. Quando o povo estava em pecado, o povo permaneceu em pecado. E aí o povo já começou a ouvir algo que eles não sabiam ainda, mas que nós sabemos porque se concretiza no Novo Testamento. Jesus foi levantado. Ele foi levantado por causa dos nossos pecados. E a sua cruz, agora vazia,
é que nos atrai. Não são os milagres, não são as orações respondidas, não são as bênçãos recebidas, e nem os problemas que nós vivemos, e nem as ameaças que nós recebemos. Tem gente que usa ameaça como estratégia de evangelização. Não é verdade? Eu já contei aqui algumas vezes, quando eu ia para a casa da minha avó era viva lá em Santo Amaro, lá no Independência, perto do Capão Redondo. E alguns ainda moram lá. Ia para lá de domingo, e aí no domingo à tarde, jogando bola na rua com meu primo, que é o meu ex-cunhado também falecido, o Isa, um senhor, e tinha um menininho que morava lá, e ao lado da casa da minha avó tinha uma igreja. E aquele menino dava pontapé, falava um monte de palavrão, era assim, briguento. E aí um dia à tarde, um domingo, umas 5 horas da tarde, acho que o culto começava mais cedo, o pai dele estava saindo de casa para ir para a igreja, a gente estava jogando bola na rua, o pai dele passou, olhou e falou assim: você está jogando bola comigo, menino? Olha, toma cuidado com Deus, hein? Toma muito cuidado com Deus. Eu parei de jogar bola na hora. Na hora. E aí alguns anos depois, aí, até uns 10 anos atrás, eu estava de férias, estava jogando bola lá em Itaém, na praia, de domingo, o menino me deu um rapa e eu torci meu pé. Aí eu me lembrei desse evento, falei, causou trauma o que aconteceu lá atrás, quando era menino. Então não são ameaças que vão levar as pessoas a se prostrarem diante de Jesus. Não é o medo que converte o coração das pessoas a Ele. É a cruz agora vazia, que é a manifestação do grande amor de Deus, que nos atrai, que nos alcança, que nos livra, nos liberta, nos salva, nos faz filhos de Deus e nos convida para um relacionamento saudável. E como isso afeta as nossas vidas? Como essa manifestação do amor afeta as nossas vidas? Eu quero trazer 3 motivos que estão no meu coração para a nossa reflexão, que não são necessariamente teológicos, o livro é bastante prático, mas é aquilo que eu tenho experimentado, que Deus tem me desafiado, eu quero compartilhar com você. Primeiro, como isso nos afeta? Coloca nossa vida, faltou a vida aí, nos trilhos do amor e do relacionamento com Deus. Simples assim. Quando esse amor me alcança, ele me atrai, ele me afeta, ele coloca a minha vida nos trilhos do amor e do relacionamento com Deus. É uma caminhada certeira. Vai para o lugar certo, tem o destino certo. Quando você vai para a estação, para pegar o trem, para ir para São Paulo, para trabalhar, ou vai para Jundiaí, para Fantasma, outro lugar, você tem certeza para onde aquele trem vai, porque ele está nos trilhos. E se ele descarrilhar, você não vai chegar. Se sair dos trilhos, não vai chegar. O amor de Deus coloca a vida da gente nos trilhos. E a segurança que a gente tem é de saber que a nossa vida é conduzida por Ele. Quando eu vou para a estação e fico lá esperando, eu tenho a segurança de que o trem vai passar e eu vou entrar. Só uma vez eu fiquei preocupado, porque a pessoa disse assim: daqui a ele dará a entrada na plataforma o trem com destino a São Paulo. Eu falei: deixa eu sair da plataforma, porque ele vai sair do trilho e vai subir em cima da plataforma. Mas não, ele deu a entrada à plataforma, nós embarcamos e fomos embora. A caminhada com Deus é a mesma coisa. Ele coloca nos trilhos do amor, e este amor é um amor perfeito. É um amor que não necessita de nada que o complemente. É um amor que não necessita de estratégias. É um amor que não necessita de recursos, de dinheiro, nada disso, porque Ele é perfeito. E esse amor nos coloca na presença de Deus, nos faz filhos de Deus, e agora nós nos relacionamos com eles. São verdades inseparáveis, de tal maneira que não existe amor sem relacionamento com
com Deus. E não é possível relacionamento com Deus sem amor. Você ama Deus? Como está o teu relacionamento com Ele? Relacionamento saudável é o relacionamento o tempo todo. É o relacionamento movido pelo Espírito Santo, como nós cantamos, que visita o nosso coração, nos faz lembrar da palavra. É um relacionamento que traz descanso à nossa alma, mesmo em meio a circunstâncias adversas. É um relacionamento que nos dá segurança, porque eu sei quem sou, sei diante de quem estou, sei quem Ele é. Experimento esse amor. Às vezes eu percebo algumas pessoas, ouço alguns testemunhos, converso com algumas pessoas crentes, e aí tem gente que às vezes fala assim, eu estava conversando com um crente outro dia, e ele falou, queria que você orasse por mim, a gente estava conversando, por quê? Não é daqui, né? A gente nunca conta, aqui não acontece essas coisas, é lá na França, como diz o Fernando. Ele falou, cara, eu estou assim, eu orei a Deus e falei assim, Deus, eu estou assim muito preocupado com a minha incredulidade. Acho que eu estou muito incrédulo. Ele foi falando com a minha falta de fé. Aí eu falei para ele, mas caramba, né, bicho? Como você é contraditório, né, cara? Ele falou, por quê? Eu falei, você está falando para Deus que você é incrédulo. O incrédulo não fala com Deus, cara. O incrédulo nem acredita que Deus existe. De que incredulidade você está falando? Aí a gente foi percebendo que ele estava falando da fé nos resultados, da fé nas circunstâncias, da fé nas orações respondidas. Então Deus não me responde, eu vou me tornando incrédulo em relação às suas respostas. Mas esse trilho que nos conduz em direção ao amor e ao relacionamento com Deus, ele vive, ele sofre, ele festeja, ele comemora ou ele lamenta as orações não respondidas, é verdade. Mas a sua fé jamais se abala, porque a fé não é naquilo que Deus pode fazer, ou que Ele fará ou Ele deixou de fazer. A fé é no fato de saber que eu fui amado por Ele e sou seu filho. E Ele não me abandona e não me deixa jamais. Ele está comigo o tempo todo. E assim o relacionamento será sempre saudável. Não importa o que eu faça, Ele não me amará nem menos e nem mais. Não importa. Agora não importa se Ele fará ou não o que eu desejo. O amor dEle está em mim. E a minha fé não deve estar firmada nas coisas que Ele deve fazer, que Ele pode fazer. Não. É relacionamento com Deus. Dessa maneira, nós afirmamos algumas vezes aqui, e a última vez quem afirmou foi o reverendo Emerson, sempre dará certo. Sempre dará certo. Quando você se prostrar, orar, clamar ao Deus que é o teu Pai, com quem você se relaciona, não importa qual será a resposta, já deu certo. Sempre dará certo, porque eu sei que acontecerá a vontade dele, que é sempre agradável, perfeita e boa, e ao melhor para a minha vida. Somos filhos de Deus por meio de Jesus como manifestação do seu amor. Isto também nos leva a amar a Deus e a nos relacionarmos com Ele. E a maneira mais saudável é por meio de uma vida devocional, que o Filipe tanto destaca. Bíblia e oração. É falar com Deus o tempo todo. É ter a certeza o tempo todo que Ele está comigo e eu caminho sempre olhando para Jesus. Isso também afeta o nosso relacionamento com os outros. João é um exemplo disso. João escreve sobre amor e ficou conhecido como o apóstolo do amor, mesmo depois de tudo que aconteceu com ele. Você sabe o que aconteceu com João? Você sabe o que fizeram com João? Bem antes dele escrever essa carta, falando que a gente tem que amar o próximo, falando que a gente tem que dar vida pelo próximo. Alguém lembra do que foi que aconteceu com João? Qual o livro que o Filipe está usando para pregar domingo à noite?
ficar deprimido assim. André, põe a mão no ombro dele, um monte de psicólogo assim. Qual o livro que o Felipe está usando para pregar domingo à noite? Hã? Atos. Atos. E no livro de Atos tem um relato, se você nunca ouviu isso, mas você vai ouvir agora. Quando eles começaram a caminhada apostólica lá no livro de Atos, Pedro foi preso. E aí, um anjo foi e abriu as cadeias. Foi o primeiro portão automático da história. A gente falou isso essa semana. Abriu-se automaticamente. Você já ouviu essa história antes? Alguém já leu esse texto para você antes? Já, né? Só que antes de Pedro ter sido preso, o que tinha acontecido? Tiago foi morto. Tiago passou ao fio da espada. Quem era Tiago? Irmão de João. João começa a sua caminhada apostólica perdendo seu irmão. E pelo que a gente percebe nos relatos do Evangelho, eles eram muito próximos, muito unidos. Estavam sempre juntos. Tem outra musiquinha das crianças que é Pedro, Tiago e João no barquinho. Os pescadores. E mais ainda, João e Tiago eram primos de Jesus. Eram parentes próximos de Jesus. João é aquele que reclina a cabeça no ombro de Jesus. Alguns dos discípulos, no momento assim, humano, talvez no momento crente de ser, tem uma certa invejinha de João. Porque João reclina a cabeça, ele é o apóstolo do amor mais achegado. E agora, quando ele derrama o coração diante do Pai por meio de Jesus, e ele começa a viver e a pregar o Evangelho, quando eles começam a caminhada, Jesus diz assim: eu estarei convosco todos os dias. Eles tinham essa certeza de que Jesus estaria com eles todos os dias. Eles tinham a certeza de que tinham um ministério para levar, para evangelizar. Talvez eles já tivessem planos, agora eles sabiam. Eles conheciam não ao Jesus que falava sobre amor, não ao Filho do Deus encarnado, mas agora eles já conheciam Deus ressurreto. Aquele que morreu e ressuscitou. Tudo muito novo para eles. Mas agora eles tinham projetos. O Espírito Santo fora derramado sobre eles. A igreja estava crescendo. As pessoas estavam vindo. Eu não sei como era, mas eu imagino Pedro, Tiago e João como Felipe, Henrique e Rafael. Vocês escolhem quem será o Tiago, tá bom? A Lia já disse que o Rafael não, né? Imagina, se eu fico olhando para esses meninos e olho lá para trás, esses meninos fazem reunião, junta-se a ele, o Juan, quando tem um tempo, se não está trabalhando. Eles fazem projetos, eles fizeram esse negócio que o Felipe está mostrando aqui toda semana, estão pensando no culto, eles falam sobre isso o tempo todo. Eles estão planejando, eles estão orando a respeito, estão desafiando a igreja. Eu acredito de fato que eles esperam 100 visitantes aqui na igreja. Eu espero que a igreja também acredite nos 100 visitantes. O coração deles está imerso nesse desejo, que é plano de Deus. Então, não sei, talvez Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos também fizessem isso. Eles se reuniam, eles bolavam estratégias, eles pensavam. Pedro era um pouco mais ousado, era o Pedrão que fazia as coisas intempestivamente. Aí chega Paulo, que é maluco, o pessoal tem que segurar Paulo, tem que amarrar, para ele ir em alguns lugares onde poderia ser preso. Mas os caras eram apaixonados por Jesus, porque eles eram filhos de Deus por meio de Jesus. Aquilo que João escreve aqui, ele tinha certeza. Grande amor demonstrou na cruz ao fazermos filhos de Deus. E agora somos chamados filhos de Deus. Então eles sentavam, eles planejavam, eles oravam. E aí vamos começar a nossa caminhada. Vamos começar
começar a nossa jornada. E quando eles dão o primeiro passo, alguns deles são presos. E Tiago é morto. Ele é assassinado. A maioria deles foram mortos. De maneira cruel. Mas Tiago é morto no início da jornada. Morre antes mesmo de Estevão, que é apedrejado. Como assim, Deus? Como assim? Tem esse projeto todo, a gente acredita no teu amor. O Senhor chamou Tiago. O Senhor separou Tiago para quê? Separou Tiago para caminhar 3 anos. Separou Tiago dizendo que tinha um projeto para a vida dele. E agora permite que ele seja morto. Como assim? Eu nem vou continuar usando os meninos como exemplo. Porque o culto vai acontecer, eu quero que os 3 estejam aqui no dia do culto. Como assim? Essa é a história de João. Ele viu o seu irmão sendo morto. Depois ele viu Estevão e viu outros sendo mortos pelo caminho. E olha só, que coisa estranhamente diferente e maravilhosa. Ele é o último dos apóstolos. Ele continua. O seu irmão é morto. Já no final da jornada, ele é preso, ele é exilado para a ilha de Patmos. Os seus olhos são furados, são vazados. E cego. Ele escreve o Apocalipse dizendo que teve uma visão de Deus. Um cego que tem uma visão, escreve perfeitamente as coisas. Como assim? Ele não é um cara normal? Olha o que o sofrimento faz com as pessoas. O cara ficou frio. Não. Olha o que o amor de Deus faz pelas pessoas. Esse cara que perdeu irmão, que perdeu muitos amigos ao longo da jornada, esse cara que depois será exilado, será torturado, vai ficar longe, com os olhos vazados, esse cara escreve que porque Jesus deu a sua vida por nós, nós também temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Esse cara que escreveu João 3,16, palavra de Jesus, escreve primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Ele morreu por mim, logo eu tenho que morrer pelos outros também, para que os outros experimentem e conheçam o amor do Pai, o amor de Deus. É isto que o amor faz. Ele não só perdoa os inimigos, e ele fala isso no capítulo, ele não só perdoa, como ele ama, e se for necessário, ele dá vida até mesmo pelos assassinos de seu irmão, por aqueles que o odiavam. O amor de Deus me move em direção a ele e ao outro, produzindo afeto, respeito, perdão, mesmo que sejamos desprezados ou odiados. E aí João diz, nós não seremos jamais como Caim, no versículo 12, que matou o seu irmão, não por causa da oferta, mas ele matou o seu irmão porque o seu coração estava distante de Deus, porque as suas obras, elas eram más. Segundo, que mais isso pode mover o coração da gente? Esse amor, saber que sou filho de Deus, muda o nosso comportamento e atitudes, nos livrando da escravidão do pecado. Se eu sou amado por Deus, e agora eu me coloco nessa caminhada com o desejo de amá-lo também, o meu comportamento é transformado. Eu não sou mais escravo do pecado. E aí João diz que ninguém que vive profundamente com Cristo vive na prática do pecado. Não dá para viver na prática do pecado. A minha natureza é pecaminosa, eu sou pecador, mas o Espírito Santo me move o tempo todo em direção à palavra.
em direção ao arrependimento e à busca pela santidade. Mesmo que você diga, preste atenção, você que ainda não acredita que você veio aqui porque foi Deus que trouxe você aqui. Você que talvez nem sabe o que você está fazendo aqui. Preste atenção. Mesmo que você diga que não crê, ou que não se importa se a tua vida está fora da vontade de Deus, se você está aqui e vem sofrendo por causa dos desejos, medos, sentimentos, decepções, o amor de Deus está em você. E o Espírito Santo te envolve e te leva em direção à palavra de Deus. Sabe, essas coisas que você está contendo dentro de você? Sabe, esses sentimentos, às vezes desejos, alegrias ou tristezas, a raiva e a decepção que às vezes você mantém aí bem contido dentro de você, que às vezes faz você pensar que Deus não se importa com você. Então, Deus sabe todas as coisas. Às vezes, a gente fica deprimido e afogado por causa das coisas do passado, dos traumas, das frustrações. E se a gente não está deprimido e afogado por causa das coisas do passado, a gente está ansioso por causa das coisas do futuro. Aí quando junta as duas coisas, aí pronto, aí é terrível. Deus sabe. Deus sabe. Tudo aquilo que tem dentro de mim não escapa ao saber de Deus. Deus sabe de todas as coisas que acontecem dentro de você. E algo mais profundo do que isso. Você sabe de onde vem a palavra saber? Sabedoria. Sabe de onde vem a palavra saber? Alguns podem dizer de conhecimento, verdade. Mas a palavra saber, ela vem de sabor. Sabia disso? Ela vem de sabor. Sentir o sabor. Aqueles que sabem, aqueles que são sábios, eles não apenas conhecem, mas eles sentem, eles experimentam. Quando a gente percebe que Deus sabe das coisas que acontecem dentro da gente, não é só porque Ele sabe, Ele sente o gosto. É como se Ele sentisse o amargo ou o doce que estão dentro da gente. Ele não apenas conhece, Ele sabe. Ele sabe. Eu tenho uma amiga lá de São Paulo que também é missionária, é pastora de uma igreja, não é presbiteriana. Se é pastora, então não é presbiteriana. E conversando com ela um dia, ela começou a trazer uma história lá do passado, e ela conta isso para onde ela vai, ela já escreveu a respeito. Ela foi abusada sexualmente quando criança. E aí, conversando com ela sobre isso, eu perguntei para ela, falei, onde estava Deus quando você foi abusada? E ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse assim, Ele estava lá. Ele estava lá e é como se Ele estivesse sendo abusado junto comigo. Ele estava lá sentindo tudo que eu estava sentindo. Eu não sei por que Ele permitiu, mas eu sei que Ele estava lá. E se eu chorei, Ele chorou junto comigo. E Ele está me conduzindo até aqui, Ele está aqui hoje comigo. Ele sabe. Ele sabe porque Ele sente. Sente muito mais do que eu creio que sinto. As minhas decepções, as minhas dores, os meus medos, Ele sente. Ele sabe. E porque Ele me ama, Ele cuida de mim. E Ele sempre, por meio do seu amor, está comigo. O Espírito Santo me envolve e Ele me leva em direção à sua palavra. Ele sabe a tristeza, a depressão, a angústia. E eu também preciso saber. Saber que a tristeza, a depressão, a angústia e o medo que me envolvem, mesmo quando eu não saiba o porquê, ou eu tente mostrar que sou forte diante de algumas circunstâncias ou situações. Eu já ouvi gente dizer que não precisa de Deus,
nessa força toda, eu não preciso de ninguém, nem de Deus. Então, ainda assim Ele sabe. E só Ele pode e deseja cuidar de você, deseja cuidar de mim. O seu amor não muda, e é o seu amor que lança fora todo o medo. Capítulo 4, talvez o pastor Everson pregue na semana que vem no capítulo 4, então eu não vou entrar em algo que ele vai se preparar para fazer, mas o capítulo 4, versículo 18 diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. No amor não há medo, o perfeito amor lança fora todo o medo. Qual amor é perfeito? De quem que ele está falando? Do amor de Deus. Não é o meu amor pelos meus filhos. Eu amo muito os meus filhos, demais. De vez em quando eu tenho alguns desejos assim, não muito bons em relação a eles, tipo assim, dar uma torcidinha no pescoço, essas coisas, mas amo muito os meus filhos. Agora, por mais que eu ame, o meu amor não tem a capacidade de tirar o medo do coração deles, porque só o perfeito amor lança fora todo o medo, e é o amor de Deus. O amor de Deus é perfeito, é o grande amor que me fez seu filho por meio de Jesus. Esse amor perfeito de Deus, quando invade o meu coração, lança fora todo medo e me dá a segurança de que aconteça o que aconteceu, Ele está cuidando de mim. Terceiro, mover desse amor. Esse amor também nos dá a certeza de que não há mais culpa ou qualquer motivo que nos afaste de Deus. João trabalha um pouco isso também. Não há mais culpa. Não há mais nada que me condene. Não porque eu tenha sido inocentado, mas porque Jesus absolveu toda a minha culpa, todo o meu pecado lá na cruz. E se eu sei que Ele fez isso por mim, então eu livremente posso trilhar um caminho de santidade, me relacionando com Deus e com o meu próximo. Deus é maior do que qualquer circunstância, ansiedade, culpa ou temor. Podemos chegar a Ele com confiança, sem insegurança, porque Ele nos ouvirá e acolherá. É a nossa fé que coloca o mundo de joelhos, diz o apóstolo João. É a nossa fé que coloca o mundo de joelhos. Preste bem atenção nisso. Porque muitas vezes eu me percebo vivendo o contrário disso aqui. Às vezes parece que é o mundo que me coloca de joelhos. É o mundo que me coloca prostrado. É a nossa fé que coloca o mundo de joelhos. Não são os perigos que cercam a vida dos nossos filhos que vão nos colocar de joelhos. Não é a situação econômica, financeira do país que vão nos colocar de joelhos. Não é o aumento da criminalidade, da corrupção, do engano que vão nos colocar de joelhos. Se os teus filhos não vêm à igreja com você, ou se eles estão, segundo o que você acha, desprezando a palavra de Deus, se você chora por causa deles, chora prostrado, mas tenha certeza de uma coisa: não é a condição dos teus filhos que vão colocar você de joelhos. Não é. São os teus joelhos, por meio da tua fé, que colocarão o mundo prostrado diante de Deus. É a nossa fé que coloca o mundo de joelhos. Infelizmente parece que hoje, olhando para tudo que a mídia oferece, para a religiosidade dos nossos dias, e as igrejas que crescem a cada dia, não as igrejas sérias, que vivem a palavra, mas principalmente aquilo que está na televisão, as igrejas estão ensinando, estão criando, estão gerando pessoas que se prostram diante do mundo, que estão prostradas porque as orações não são respondidas, porque está um caos esse mundo, porque parece que Deus não está nem aí. Igrejas cheias de gente prostradas diante do mundo. É a nossa fé que coloca o mundo de joelhos. Fé que eu não produzi, fé que não é minha, mas fé que vem do coração de Deus.
para a minha alma e me faz caminhar nos trilhos da certeza e da segurança. Você já experimentou isso em sua vida? Podemos tirar a prova. Por certo, você terá muito para testemunhar, ao invés de reclamar, lamentar ou blasfemar contra Deus. Se você dobrar os teus joelhos diante dele e perceber que por meio do amor você é filho e se colocar nos trilhos dessa caminhada de santidade. Tire a prova. Prostre-se diante de Deus por meio de Jesus. Prostre-se diante de Deus por causa dos seus filhos. Prostre-se diante de Deus por causa da sua família, por causa do desemprego, por causa das calamidades, por causa da dor que você está sentindo. Prostre-se. Creia que Deus está conduzindo a tua vida. E aí a tua fé colocará o mundo de joelhos. João afirma que o principal mandamento de Deus é que creiamos em seu Filho. Ele é muito claro nisso. Esse é o principal mandamento. Que creiamos em seu Filho, o que nos fará filhos de Deus e que amemos uns aos outros. É crer em Jesus e amarmos uns aos outros. Quando o amor de Deus ocupa lugar em nosso coração, a vida faz sentido. Seremos amados por Ele, o amaremos, e este amor que se relaciona com o alto também afeta a todos que estão ao nosso redor. As pessoas perceberão este amor. Que tal abrir o coração, deixar cair a capa, dobrar os joelhos da alma e experimentar aquilo que você mais precisa, aquilo que nós mais precisamos, que só Deus pode nos oferecer. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, porque nós temos a Tua palavra e porque temos o Teu Espírito Santo que visita o nosso coração, que nos faz entender a Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a caminhar nos trilhos do relacionamento contigo, do Teu maravilhoso amor, amando ao Senhor e amando também os nossos irmãos e o nosso coração. Vem mudar aquilo que precisa ser mudado na vida da gente, Senhor, para que as pessoas percebam em nós o brilho da Tua luz e saibam que somos filhos de Deus, por causa do grande amor que o Senhor demonstrou lá na cruz. Deus, perdoa-nos se às vezes ficamos prostrados diante das circunstâncias. Ajuda-nos a experimentar na nossa vida prática que a nossa fé é que coloca o mundo de joelhos. Não de joelhos diante da nossa fé, mas de joelhos diante do Senhor. O glorioso, soberano Deus, que fez todas as coisas e por meio do seu Filho Jesus amou o mundo de tal maneira que deu esse Filho unigênito para que aqueles que agora creem, por meio da fé que o Senhor faz brotar no coração, também sejam chamados filhos de Deus. Nos abençoe. Ajuda-nos a caminhar nos trilhos conforme a Tua vontade. E muito obrigado pelo relacionamento que nós podemos ter contigo por meio de Jesus. Não porque merecemos, mas por causa do Teu grande amor que nos envolve, que nos conduz. Obrigado pela ceia, pela mesa que nós participaremos, que também nos remete a este amor, nos remete ao sacrifício de Jesus, que morreu a nossa morte lá na cruz. Obrigado porque podemos comer o pão que lembra o corpo que foi ferido, que foi machucado. Podemos beber o cálice que lembra o sangue que foi derramado, Senhor, mas nos ajude também a perceber que a cruz foi vergonha, porque Jesus morreu a pior morte dos seus dias, uma morte vergonhosa, por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados. Então nos ajude a perceber isso, e nos ajude a carregar o sentido desse sofrimento, sabendo que se Jesus não tivesse sofrido e morrido, nós seríamos condenados à morte e ao inferno. Então nos ajude a caminhar olhando para Jesus, e ao participar da ceia, nós te agradecemos por teu grande amor. Nos ajude a refletir, a olhar para dentro. E obrigado, porque se comemos o pão e bebemos o cálice hoje, é porque Jesus morreu, mas também porque Ele ressuscitou. Ele venceu a morte e está vivo. E nós, muito breve, estaremos com o Senhor indo embora
por causa do grande amor que nos fez teus filhos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os presbíteros